vascaíno! Fala, vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, ontem a gente teve a confirmação oficial aí que teremos coletiva nesta semana. A gente neste vídeo vai passar o horário aí para vocês aí, onde será. E o seguinte, a gente vai falar aí muito sobre a expectativa de anúncios aí, envolvendo aí o coordenador técnico, o novo treinador e também alguns reforços aí. Além do coordenador técnico e do novo treinador, a expectativa é para que a gente tenha pelo menos o anúncio aí de 3 a 4 jogadores. Isto mesmo. E a gente vai explicar aqui para vocês quais são esses profissionais que deverão trabalhar aí no Vasco da Gama. Lembrando que, se não houver apresentação aí do novo coordenador, do novo treinador e dos reforços, o caldo vai entornar para cima aí do Paulo Brax. Então é o seguinte, a possibilidade é muito grande da gente ter novidades aí. Peço você para deixar seu like ou seu dislike, ativem o sininho e se inscreva principalmente no nosso canal para que a gente possa ter voz ativa aí no Clube de Regatas Vasco da Gama. Bem, meus amigos, seguinte, ontem o martelo foi batido aí, o Paulo Brax vai conceder a entrevista. Imaginávamos que essa entrevista fosse no CT Moacir Barbosa, foi transferido aí para o estádio de São Januário por conta das obras aí e será na terça-feira, 11 horas da manhã. O nosso canal vai fazer a cobertura ao vivo. Então há uma expectativa muito grande para que na terça-feira, às 11 horas, em São Januário, possa ser feito alguns anúncios. Com relação ao coordenador técnico, não é segredo para ninguém que Abel Braga já trabalha aí nos bastidores aí, ajudando o scout aí da 777 Partners a angariar jogadores aí para o Vasco da Gama. Então, oficialmente, o Abel Braga deve ser apresentado aí, assim como o novo treinador. Ganhou um peso ontem gigante a situação do Maurício Barbieri. Maurício Barbieri, que não é um técnico ruim, um técnico fraco, mas está muito aquém daquilo que a gente imaginava. Provavelmente vai ser o Barbieri. Chegando o Barbieri, não vai restar outra opção a não ser abraçar o treinador. O Barbieri deverá ser escolhido por conta aí da experiência que ele tem de trabalhar em clubes e empresas aí, como foi no caso lá do Red Bull Bragantino, onde ele fez um bom trabalho. E também é bom que a gente diga, o trabalho dele foi muito prejudicado porque o Red Bull aí vendeu os seus principais jogadores neste ano, como foi o caso aí do Claudinho. Bom, situação aí de reforços, tá? A gente obteve algumas informações aí na parte da manhã. O Vasco deve anunciar de 3 a 4 reforços aí na próxima terça-feira. E o seguinte, a gente vai passar a situação aqui de cada jogador aí para que vocês possam tomar conhecimento a partir deste momento. Situação do Júnior Urso. O jogador está em São Paulo, está treinando aí com o personal trainer, chega essa semana, vai ser jogador do Vasco sim, a menos que não passe nos exames médicos. Então o Júnior Urso
deve ser anunciado, chega no Rio de Janeiro amanhã já para poder fazer aí os exames médicos, tá? Já estará presente aí em campo na apresentação do Vasco no dia 8. Duas situações também que estão seladas, tá? É a do jogador Mateuzinho, certo? O meia, que atuou no Sport, que está lá no mundo árabe, e a situação do jogador Gustavo, certo? Melhor dizendo, o Mateuzinho é o jogador do Sampaio Corrêa, certo? Lateral, e o Gustavo é o do Sport aí, que era do Sport Clube Recife, que está lá no mundo árabe. Só para vocês saberem. Duas contratações aí engatilhadas. Então é o seguinte, a gente falei aqui, Júnior Urso deve ser apresentado, o Mateuzinho e o Gustavo também. Aí vem a situação envolvendo o Pedro Raul, porque hoje a gente teve mais uma informação, conversei com o Márcio Bittencourt, que é empresário aí do atleta, a única coisa que falta é o pagamento, né? O Vasco enviar aí o pagamento para o Caxias Reysol. A gente fica aí aguardando aí, o Pedro Raul não tem pressa para poder resolver o seu futuro, pediu até um pouco de tempo aí, mas a tendência é que o Pedro Raul realmente venha a ser jogador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Algumas situações devem ser explicadas e esclarecidas aí nessa coletiva, como a situação do goleiro Kehler, tá? Houve uma proposta do goleiro Kehler, acabou-se aí que os valores foram muito altos que o Internacional pediu por conta aí dele ser jogador aí de um empresário ligado a um canal de YouTube. A situação ficou meio assim em tempestade. A gente deve ter uma solução para isso. Mas ontem a gente tomou conhecimento que o Thiago Rodrigues deve permanecer no Vasco da Gama. Até porque tem uma cláusula aí automática e é o seguinte, né? Eu não acredito que o Thiago Rodrigues tenha tantas propostas assim para deixar o Vasco da Gama, certo? Sobre a situação aí de alguns jogadores ainda no gol aí, a situação aí do Marcelo Groi aí também, que o Vasco negocia com o goleiro, situação aí envolvendo aí o Wellington Rato, né? O Vasco fez uma proposta informal, o Wellington Rato, então há expectativa para que o Paulo Brax possa esclarecer essa situação envolvendo este atleta aí, assim como os jogadores lá do Atlético Paranaense, né? O que tem de concreto nessas situações aí? Situação do Terãs, o Vasco enviou proposta, não enviou proposta, o Vasco tem uma carta aí de prioridade, situação aí envolvendo o Pedro Henrique, o Vasco vai formalizar a proposta de 4,5 bilhões, situação aí envolvendo o lateral Kelvin. Então, toda essa situação aí vai ser esclarecida. E há uma expectativa muito grande, tá, para que seja anunciado aí jogadores que atuaram aí na Europa, que estão lá na Europa. Laureano, mas você disse aí que o Paulo Brax é uma tartaruga. Como assim teremos anúncios? Meu amigo, o cara ficou lá 2 semanas. Se ele não apresentar nenhum jogador aí que atua na Europa, vai pegar muito, muito, muito mal. E muito se falou aí da situação do Caio Jorge, que é um jogador aí do Juliano Bertolucci. O Juliano Bertolucci tem interesse que esse jogador volte aqui para o Brasil, para que tenha minutagem, para que tenha aí vitrine. A situação aí do jogador Gilberto também, que o Vasco abriu negociações com ele lá do Benfica, além do Wallace aí, da Udinese, certo? Lembrando que para volante o Vasco também chegou a abrir negociações aí com o Jair do Galo. Então são situações aí que a gente coloca algumas especulações aqui sim, mas para poder falar para o torcedor do Vasco que teremos anúncio aí, conforme eu falei, né? Situação aí
do coordenador técnico, novo treinador, Júnior Urso praticamente acertado, além do Mateuzinho e do Gustavo, tá? E o Pedro Raul muito bem encaminhado aí com o Vasco da Gama. Agora é aquela situação. A gente acredita vendo. Vamos deixar as coisas acontecer e outras situações, as quais eu disse, serão esclarecidas aí pelo Paulo Brax. Certo, Vascaíno? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.